A gente vai tentar entender um pouquinho disso tudo aqui. Primeiro a gente tem que entender de onde essas coisas vêm. E essas coisas são muito antigas, muito provavelmente. Movimentos sociais já existiam desde que o homem, antes da organização das próprias cidades-estado. Você vê que lá na Roma Antiga, nós vamos ter a revolta do Monte Sagrado, por exemplo, quando todos os plebeus saem de Roma e vão para o Monte Sagrado e lá ficam negando à cidade de Roma o seu trabalho, até que Roma viesse a criar leis que de alguma forma minorassem ou dificultassem a exploração e a violência que esses plebeus sofriam no Império Romano, né? Algumas pessoas entendem a revolta do Monte Sagrado como algo entre uma greve e um movimento social, mas o fato é que dessa revolta do Monte Sagrado surge a figura dos tribunos da plebe, que vão ser o primeiro quadro político, vamos dizer assim, pensado para ser efetivamente uma ligação de representação com os grupos mais baixos da sociedade. Então, Roma tinha o seu senado, composto quase todo ele por patrícios, todo ele por patrícios. Patrícios vêm das antigas paterfamílias, né? As famílias formadoras da cidade de Roma, isso muito antigo. Essas famílias, por terem essa característica nobiliárquica, elas indicavam senadores, né? Esse senado se torna, portanto, um dos órgãos mais importantes, em 2 momentos, inclusive, se tornou o órgão mais importante de Roma. E dentro dessa organização de poder que a gente vai ter, a revolta do Monte Sagrado, se não me engano, ela é de 264 a.C., uma coisa assim. A revolta do Monte Sagrado, ela vai exigir a criação de um cargo político dentro dessa estrutura chamada Senado, que não era ocupado pelos patrícios e que era, assim, uma ponte de defesa para os plebeus. E aí surge a figura do tribuno da plebe. Esse é o primeiro resgate que nós temos de movimentos sociais, e é um resgate que dá sentido a algumas dessas teorias, tá? Porque, veja, é um movimento que surge a partir de uma indignação e que acaba criando uma condição política diferenciada. E algumas pessoas, alguns teóricos entendem que os movimentos sociais são forças embrionárias na sociedade, que só se efetivamente consolidam quando elas conseguem a transformação política que elas estão buscando. Então, veja, a revolta do Monte Sagrado consegue a nomeação do tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe era no meio de vários senadores. Fernando, que força ele tinha? Ele tinha poder de veto. Portanto, ele não podia aprovar leis porque ele não tinha voto para isso, mas ele tem poder de veto, ele pode fazer com que as leis não funcionem. O tribuno da plebe, inclusive, tinha uma lei de que a casa dele era inviolável, mesmo à justiça romana. Olha que interessante. Os romanos, a gente está falando aí do século IV a.C., tá? Os romanos já sabiam que as instituições são políticas e podem ser venais como os homens. Essa ideia que nós temos aqui de que o judiciário é honesto, todo funcionário público ele tem como é que é a fé pública, nós temos que acreditar na bondade das pessoas. Cara, não é assim que se faz política. Os romanos lá atrás já sabiam disso. De tal sorte que eles deram ao tribuno da plebe, ao principal representante desses grupos mais baixos, o direito de que a sua casa era inviolável mesmo para a justiça romana. Então, o tribuno da plebe acabava sendo uma figura tremendamente poderosa, porque se a justiça romana mandasse prender alguém e essa pessoa se refugiasse dentro da casa do tribuno da plebe, ela era intocada. E isso foi respeitado. E isso era respeitado. Ah, Fernando, mas e se ele quisesse ficar ajudando bandido? Gente, se ele quiser ficar ajudando bandido, ele vai gastar capital político dele aos olhos das pessoas que o apoiam, ele vai baixando e lá pelas tantas ele não tem mais condições de ser tribuno da plebe, ele vai ser preso, ele vai ser retirado da condição, ele vai ser preso, todo mundo tá lá dentro. Portanto, há um jogo político aí no meio de até onde os poderes podem ser utilizados, tá? E essa história da revolta do Monte Sagrado, ela inspirou muito tempo movimentos sociais, tá? Nós vamos ter também depois um movimento que ficou muito famoso, que é o movimento do Martinho Lutero, né?
que vai depois criar os protestantes. O Martim Lutero, em 1517, ele vai iniciar um movimento de ruptura com a Igreja Católica, né, e vai afixar na Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses, né? E essas 95 teses começaram, então, a criar toda uma outra parte de pessoas cristãs que não concordavam com a instituição da igreja. E veja que isso acabou se transformando em toda essa gama de religiões que nós conhecemos. Veja, de novo, um movimento social que, a partir da irresignação com alguma característica específica, no caso aqui era o poder da igreja, se descola dessa instituição mãe, vamos dizer assim, e passa então a se transformar. E a história acabou fazendo com que eles se formassem uma grande linha religiosa própria.